Como se uma bomba tivesse caído não muito longe daqui. E a próxima fosse cair mais perto. E mais perto, e mais perto, e é melhor eu me proteger. Tic, tic, bum! Prestes a completar 30 anos, John é um aspirante a compositor que se sente pressionado. O tempo está passando, o sucesso não chega e a vida fica cada vez mais difícil. São as angústias e os conflitos do protagonista que conduzem Tic Tic Boom, a montagem de junho do projeto TPE, Teatro, Pesquisa e Extensão. A peça é uma adaptação do musical semi-autobiográfico de Jonathan Larson, natural dos Estados Unidos e que morreu com apenas 35 anos de idade. Conversamos com a equipe que montou esse trabalho, que fica em cartaz na Sala Alziro Azevedo até o final do mês. A peça ela é sobre o Jonathan Larson, que é o autor, e gira muito em torno do conflito dele entre ser um artista com seus princípios e sobreviver num mundo capitalista que cobra dele um sucesso por meio de uma carreira lucrativa. Tipo, essa peça foi escolhida por causa de toda essa questão da vida e da carreira de um artista, as dificuldades que isso traz para a tua vida e para a tua definição de futuro. Tipo, como é difícil entender que é realmente isso que te faz feliz e que é isso que tu quer fazer pro resto da tua vida e todos os desafios que tu vai encarar por causa disso. Então a gente está falando sobre arte dentro do espetáculo, mas a gente também está falando muito sobre fracasso. Sem dar muitos spoilers, mas o Jonathan não foi uma pessoa que teve a chance de ver os espetáculos dele serem gigantescos e ver todo o sucesso que ele poderia ter conquistado. Ele se foi muito cedo, então a gente fala sobre isso de enfrentar esse fracasso, se dedicar e a coisa não dá certo e não se deixar desistir, sabe? Eu vou passar minha vida assim. Posso passar minha vida assim. Eu sempre gostei muito de musicais, desde criança, assim. É um tipo de teatro e de cinema também, que faz eu sentir mais, assim, eu acho. É uma linguagem que me atrai muito, eu acho que ela te dá muitas possibilidades. Para estar em um musical, a parte mais difícil para mim é a dança. É uma coisa que, assim, sorte nossa que a gente não tem danças tão complexas, assim. A gente deu uma adaptada para lidar com isso, considerando o nosso nível de habilidade mesmo. As harmonias também são muito desafiadoras, porque, de novo, só 3 pessoas em palco, então a gente tem que fazer vozes diferentes o tempo todo. Durante o nosso processo foi a coisa que mais custou para a gente pegar mesmo, foram as harmonias e as diferentes vozes. Eu acho que uma coisa muito particular de estar fazendo um musical é entender que esses 2 elementos, os 3, né, junto com a dança, eles precisam estar sempre juntos. Não é pensar na atuação, pensar no canto, pensar na dança. É pensar nos 3 como um só e como eles se conversam e como eles podem potencializar uns aos outros. Conciliar isso dentro da cena é um desafio porque tu tem que estar ali atuando, mas ao mesmo tempo tu tem que pensar em todas as questões de canto, que é respiração, a entonação da voz. É um combo de prestar atenção em si mesmo, vamos dizer assim. Vamos sair, ver outro lugar, ou daqui fugir, talvez só tomar um ar. No que tá pensando, pode me dizer o que quer fazer, quero fazer com você. Vestido azul, os voltos da dia, vestido azul, te transmite sem pular. Esse azul, o que ele faz? O vestido azul, sou capaz. A ideia de montar esse espetáculo veio do Léo, do nosso diretor, como estágio. Um tempo depois, eu já estava no elenco, mas daí eu, conversando com ele, veio a ideia da gente juntar os nossos estágios. Ser estágio de direção dele e meu estágio de interpretação. E daí a gente passou praticamente um ano inteiro, acho que foram 9 meses ensaiando. E foi um processo muito leve. A gente tinha o texto e a gente tinha as músicas, mas muita coisa foi se modificando e foi se recriando, se transformando, porque a gente colocou muito da gente dentro do texto, sabe? Por ser só 3 atores em palco, a gente realmente tinha que lidar com muita coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho até que eu gosto mais assim, porque
me ocupa a cabeça de uma forma que me deixa muito focado. Eu fico muito mais produtivo desse jeito, tendo que pensar em objeto e figurino, mudança de corpo e de voz para cada cena, para cada personagem que eu vou fazer. Eu tenho a personagem central, que é a Susan, que é a namorada do John, mas eu não me fixo só nela. Eu passo por várias personagens diferentes durante a peça. Então foi divertido porque eu peguei a Susan para ter um corpo mais parecido com o meu, e todas as outras personagens eu quis brincar com alguma coisa. Por exemplo, a Rosa, eu deixo ela bem curvada e eu fico brincando de caminhar assim, parecendo um pinguinzinho. Então é bem divertido poder explorar diversas formas de usar o corpo, de usar a voz, principalmente também, para que essas personagens fiquem diferentes entre si na hora, para o público principalmente poder diferenciar elas melhor. Foi um processo divertido e, ao mesmo tempo, que deu para explorar bastante formas diferentes de usar o corpo e a voz. Beber café expresso ou chá verde com limão pra sempre num domingo nessa lanchonete. Sob a placa, prata e azul. Como é uma peça que tem poucos atores, né, são no máximo 3 em cena, a gente pensou num cenário que eu conseguisse ocupar um pouco o palco, por isso os andaimes, e que também desse alguns níveis diferentes para eles não ficarem todos num mesmo nível o tempo todo. Então, dá profundidade, dá nível de alturas. A luz, ela é pensada assim também, às vezes ela recorta um canto do palco, às vezes ela é mais aberta. Geralmente em cenas de música ela é um pouco mais inspirada em luz de show, ela é um pouco mais escura, ela pisca. Próxima cena, vamos lá! É muito mágico, eu acho que é uma peça que conversa muito com a experiência ou as experiências artísticas, assim. É muito bom, assim, ver também tantos artistas na plateia que se emocionam em ver a gente trazendo essa história no palco, sabe? É uma peça que conversa muito de artista para artista e de artista para plateia também, para entender tipo as dificuldades de uma vida artística e tudo mais. O ramo das artes, ele é um ramo que muitas vezes ele pode nos desmotivar, porque a gente não vê um retorno imediato. Não é sempre que o que a gente faz dá certo. E é muito fácil a gente querer desistir. Eu acho que, pra mim, o principal dessa peça é entender que, por mais que às vezes tu se esforce e não dê certo, não quer dizer que você tem que parar. Muito pelo contrário. Na próxima vez, tu tem que tentar mais e mais e mais. E ter esperança que vai dar certo um dia, que aí tu vai encontrar o teu público, vai encontrar as pessoas que querem ouvir aquilo que tu tem pra falar.